Obrigado, boa tarde, é um prazer revê-los. Eu faço uma apresentação rápida da agenda dessa semana e depois fico à disposição para responder as perguntas dos senhores. Bom, essa reunião de hoje de Sherpas é a primeira reunião da presidência brasileira do G20, ou seja, a primeira reunião entre autoridades dos países que constituem o G20, mais os países convidados, mais organizações internacionais convidadas. É uma reunião que vai se estender, hoje e amanhã. Na verdade, já tivemos uma sessão na manhã e uma sessão na tarde. Amanhã teremos também uma sessão na manhã e uma sessão na tarde. E na quarta-feira teremos uma reunião conjunta da trilha de Sherpas, que é essa trilha que eu ajudo a conduzir, e da trilha de finanças, que é conduzida pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, tá? Essa é uma iniciativa que nós tomamos, que foi muito bem aceita pelos membros do G20, que é a ideia de, desde o início das reuniões do G20, ter uma ação muito coordenada entre as duas trilhas, porque, na verdade, uma trilha lida com políticas de forma geral e outra trilha lida com avaliação da economia internacional e também da questão dos meios financeiros para atingir determinados objetivos. Então, a ideia é que, desde o início, ou seja, já na primeira reunião dessas duas trilhas, nós tenhamos uma reunião de articulação entre esses dois caminhos, para que, como, aliás, pediu o próprio presidente Lula, desde o começo nós tenhamos essa capacidade de coordenação de trabalhos entre quem lida com objetivos de políticas e também quem lida com meios para se atingir essas políticas. Então, essa é uma inovação que nós introduzimos. E na quinta e na sexta-feira, ou seja, depois dessa reunião de um dia, reunindo as duas trilhas, nós teremos na quinta e na sexta-feira a reunião per se, a reunião de finanças, da trilha de finanças, também aqui no Palácio. Então, são 5 dias de reuniões, 2 dias de reunião da trilha exclusivamente Sherpa, 2 dias exclusivamente da trilha de finanças e 1 dia de reunião conjunta na quarta-feira. Então, esse é o primeiro. Já foi divulgado e os senhores tiveram acesso, senhoras e senhores tiveram acesso ao calendário das reuniões, que a gente vai ter um longo calendário, intensíssimo, com mais de 120 reuniões do G20, em fases também, como foi explicado, a gente terá uma fase inicial com reuniões de videoconferências entre janeiro e fevereiro de todos os grupos de trabalho. Depois a gente terá reuniões de março a junho, das 2 reuniões presenciais dos grupos de trabalho. Bom, só para isso no papel fica mais claro de se ver e de se analisar. E de julho a outubro nós teremos as reuniões ministeriais, todas antecedendo, portanto, a reunião de líderes que vai ser em novembro no Rio de Janeiro. Há reuniões especiais, por exemplo, a primeira reunião ministerial vai ser uma reunião de chanceleres, que é a reunião de ministros das Relações Exteriores, então, no Rio de Janeiro, em fevereiro. E também em fevereiro vai ocorrer a primeira reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, que também é na última semana de fevereiro. Então, esse é a estrutura do calendário, e eu estou tentando contextualizar onde é que entra a reunião de Sherpas, que é essa primeira reunião que dá início às discussões dentro do G20. Estou pronto a responder as perguntas. 20 dos blocos, União Europeia e União Africana, se eles já estão aqui, já participaram. E queria saber como na quarta-feira é uma inovação, a reunião conjunta das duas trilhas, como é que vai ser a participação do presidente Lula, do ministro da Fazenda e do Itamaraty? Qual é a dinâmica? Vão ser conversas fechadas? O presidente vai falar? Obrigada. Obrigado. Bom, sobre a participação dos Sherpas, vieram os Sherpas para essa reunião de hoje, amanhã e quarta-feira, que é a reunião conjunta. Já me antecipo aqui, foi uma reunião muito produtiva, Felizmente, a agenda proposta pelo Brasil, os 3 pontos prioritários da agenda foram aceitos pelo grupo, ou seja, nós temos um bom começo em que a agenda proposta pelo governo brasileiro será a agenda desse período, ou seja, houve boa aceitação. Também tivemos uma discussão sobre métodos de trabalho, porque a sessão da manhã foi dedicada à discussão geral dos objetivos do G20 e, portanto, os objetivos do G20 durante a presidência brasileira, em que nós apresentamos as linhas gerais, os objetivos da presidência brasileira. Houve aceitação, reação muito boa, resultado muito positivo.
Na parte da tarde, nós discutimos os métodos de trabalho da presidência brasileira, algumas inovações ou algumas características que a gente quer dar à presidência brasileira. Por exemplo, a questão de concentrar esforços em resultados concretos e evitar, vamos dizer assim, eu diria, a dispersão de esforços na negociação de textos que não necessariamente terão impacto sobre a vida das pessoas. Então, a ideia, sim, é ter uma presidência brasileira voltada para resultados concretos que o G20 pode proporcionar nas mais diversas áreas, já que a cobertura, em termos de áreas, do G20 é muito vasta, né? Nós temos 15 grupos de trabalho na trilha de Sherpas, temos 2 forças-tarefas criadas agora na presidência brasileira, específicas para esse período da presidência, e temos 8 iniciativas ou grupos de trabalho na trilha de finanças. Então, a cobertura temática do G20 é muito ampla e, portanto, nós temos o compromisso de focar o G20 em ações que tenham resultados e efeitos concretos na vida das pessoas. Tá? Esse é o primeiro ponto de métodos de trabalho. Segundo ponto, a questão do engajamento da sociedade, ou seja, a presidência brasileira dará ênfase à necessidade de maior participação da sociedade civil nas discussões do G20. Já existem os grupos de engajamento, são 11 grupos de engajamento, haverá também um 12º grupo de engajamento de Cortes Supremas, tá, na presidência brasileira. E o que o governo brasileiro tem buscado fazer, isso também por orientação do presidente Lula, é reforçar essa participação e, ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo entre essas negociações, essas reuniões das autoridades também com a sociedade civil. Haverá uma reunião em julho, em Sherpas, né, eu também presidirei, em que a gente vai receber algumas contribuições da sociedade civil. E também, pensando na cúpula, que vai ser em novembro, a previsão de organização do que a gente tem chamado de evento social, tá? Que é uma espécie também de reunião dos grupos de engajamento num lugar comum para que eles possam discutir, debater as suas propostas e, portanto, apresentar também suas sugestões aos líderes. Tá? Essa proposta, tanto a proposta eu diria, de foco no pragmatismo e nos resultados concretos, como essa também do engajamento com a sociedade civil, foram muito bem aceitas também, ou seja, na parte também, na discussão de métodos de trabalho, nós tivemos, eu diria, um apoio muito substantivo às propostas apresentadas pelo Brasil. E o terceiro elemento vamos dizer assim, das propostas brasileiras para métodos de trabalho da presidência nossa no G20 é justamente essa articulação entre as trilhas de Sherpas e finanças que eu já mencionei antes. Tá? Então, isso a gente discutiu também. Também amplo apoio à percepção de que é preciso, desde o início, ter uma articulação entre as 2 trilhas. Então, isso também foi objeto de uma discussão muito positiva com os membros do G20. Respondi a tudo, Simone? A participação do presidente Lula na quarta-feira. Bom, a participação, isso aí a presidência está avaliando essa possibilidade de participação. Na quarta-feira nós temos, de fato, a reunião conjunta. Tá? Então, é preciso que vocês confirmem, né? Ou seja, nós temos a informação que, em princípio, o presidente Lula virá, pela importância que atribui ao G20, virá a reunião. Mas a questão do horário e a forma de participação, isso a presidência instruirá e dará as informações aos senhores, mas seria na quarta-feira. Tá? No Brasil, né, os 3 temas foram bem aceitos, mas eu queria saber mais especificamente sobre a questão das modificações na governança global. Qual foi a resposta em relação a essa, que é um dos temas mais caros ao presidente no momento? A resposta foi: é urgente tratar do tema. Então, isso foi mais ou menos unânime. É lógico que cada um tem, né? Ou seja, há diferenças de matizes quando se pensa em reforma da governança global. Mas eu diria que a urgência de se tratar do tema e de se avançar na questão de forma muito concreta foi algo mais ou menos consensual. Então, nós temos, sim, acordo pleno para que nós avancemos nessa discussão. Mais alguma? Não? Ali. Bom. Obrigada. Embaixador, boa tarde. Samanta, da CBN. Uma das minhas perguntas, acho que o senhor já respondeu, né? Mas sobre aquela proposta que o Brasil tem de um programa não de governança global, mas um programa global de combate à fome,
ele foi apresentado já? Quais são as diretrizes? Qual foi o aceite dos Sherpas? E o que vai ser feito para colocar de fato em prática e a partir de quando? Obrigada. Olha, sobre essa proposta, a gente criou uma força-tarefa, tá? Que é a Força-Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Tá? Isso foi criado e já foi circulado entre os membros, já no dia 1º de dezembro, que foi o primeiro dia da presidência brasileira, uma nota conceitual sobre o tema. Tá? Então, os países já receberam, né, há 11 dias, o papel e puderam reagir de forma muito positiva. Né? Ou seja, a reação que nós tivemos aqui foi muito positiva porque se trata de um tema absolutamente central e consensual, no sentido de que é difícil alguma voz se erguer contra a ideia de que o combate à fome é uma prioridade absoluta no sistema internacional. Então, já que estamos aqui, todas as principais economias do mundo, lidando com temas que têm a ver com desenvolvimento, economia, aspectos sociais, nada mais urgente do que enfrentar esse tema, como tem dito o presidente Lula. Ele tem mencionado, são 750 milhões de pessoas que não têm acesso à comida de forma quase que, eu diria, regular, para não falar de 2 bilhões, ponto 1 ou ponto 4, aí depende da estatística da FAO, que é usado, né? Que são pessoas que têm acesso irregular a alimentos, né? Ou seja, tem um problema, sim, né, de acesso a alimentos de forma também quase crônica, né? Então, é uma tarefa urgente, ou seja, 750 milhões de pessoas representam praticamente 10% da população mundial. Então, é uma situação gravíssima, né, que tem que ser enfrentada, e a reação dos países do G20 em relação a isso foi muito positiva, até porque nós, na estruturação desse plano da aliança, estamos contando com o apoio de todos, e aí todos quer dizer países ricos, países em desenvolvimento que tiveram experiências também importantes na área de superação da fome, bancos de desenvolvimento, organizações internacionais que sabem avaliar também o tema. Então, essa é uma, eu diria, uma iniciativa conjunta que conta com amplo apoio, e a receptividade em relação ao tema foi bastante significativa e positiva para nós. Agora, amanhã nós temos a discussão dessas 3 prioridades em detalhes. Tá? Então, hoje foi a discussão, objetivos gerais da presidência brasileira, métodos de trabalho. Amanhã a gente vai dividir o tempo das 2 reuniões, sessão de manhã e tarde, detalhando a estratégia para cada um deles. Tá? Então, a gente já vai começar a discutir concretamente esses 3 pontos, né? A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a questão da mobilização contra a mudança do clima, tem um aspecto financeiro muito forte, tá? E a questão da reforma da governança global. E, como disse o presidente, perpassando todos esses temas, a necessidade de redução das desigualdades, que também é tema para os outros grupos de trabalho. Por exemplo, há um grupo de trabalho sobre economia digital. Em economia digital, um tema absolutamente crítico é a questão da diferença de acesso que as pessoas têm a meios digitais. Então, isso é um tema que vai permear também as discussões em cada um dos grupos. A ideia é que esse tema da redução das desigualdades seja um tema, eu diria, transversal na discussão de cada um dos grupos envolvidos no G20. Mais um? Sim. Uhum. Boa tarde, embaixador. É Murilo Camaroto, do Valor. Bom, primeiro dia acho que é natural que todo mundo concorde com tudo, né? Mas eu queria saber... Nunca se sabe. Se eu fizesse uma projeção de qual dos temas que o senhor imagina que pode haver mais discordâncias aí ao longo das reuniões, por favor. Eu prefiro dizer qual é o tema que deve haver mais concordância. Eu acho que o combate à pobreza e à fome certamente é um tema em que as divisões e diferenças entre os países são menores. É lógico, questão de mobilização contra a mudança do clima, nós sabemos, né? Há uma discussão difícil, né, entre países que já foram pesadamente emissores, né, e agora são países desenvolvidos. A questão dos recursos, ou seja, é um tema mais delicado, é mais difícil. A gente está vendo na COP que não é uma questão trivial, tá? A reforma da governança global também, porque é outro tema que envolve interesses e poderes e tudo mais. Então, é uma questão também delicada. Mas eu diria que o tema de maior convergência é toda a agenda de desenvolvimento, que é central na presidência brasileira, com apoio, eu diria, não só dos países em desenvolvimento, mas também dos países desenvolvidos. A gente tem que enfrentar questões básicas de desenvolvimento, o fato de que os nossos objetivos do milênio, né,
pelo menos no percurso que foi traçado até 2030, em alguns casos houve recuos, a gente precisa avançar. O objetivo 1 e 2, né? Um é o combate à pobreza e o segundo é a questão da fome, esses são absolutamente fundamentais. A gente teve recuos em algumas dessas linhas, eu diria, de ação, então é fundamental enfrentá-los de frente. Então essa é a tarefa agora, e eu diria que nesse tema é difícil haver discordâncias. É lógico, há formas, né, de combater ou não a fome de diversas maneiras, mas o que o Brasil quer trazer justamente é uma experiência integrada que nós temos, porque nós sabemos da questão do financiamento a fundos, por exemplo, para combate à fome, sabemos da questão da centralidade da agricultura familiar, inclusive como solução da questão da pobreza no meio rural, tá? E ao mesmo tempo sabemos que não se combate a fome sem programas sociais efetivos e capazes justamente de dar às pessoas mais pobres recursos para que possam comprar alimentos. Então essa visão integrada do combate à fome é que o Brasil gostaria de apresentar e tem sido, né, uma proposta bem recebida por todos. Bom, muito obrigado.